Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho nessa hora transmitir uma palavra de Deus, uma meditação da palavra de Deus nesse dia de hoje. Eu glorifico a Deus pela minha vida, pela vida dos meus familiares, dos meus vizinhos, pela minha família, por tudo e por todos. Agradeço a Deus por você que está me ouvindo nessa manhã. Louvado seja Deus. Tem um louvor que fala assim, o 291 da harpa cristã, fala assim: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Glória a Jesus. Esse louvor fala: eu amo a mensagem da cruz. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a cruz, simboliza a cruz. A cruz vazia. O inimigo vê uma cruz vazia, ele vê a derrota dele. Porque aquela cruz ela foi ocupada. Mas ali naquela cruz o inimigo vence. Jesus venceu tudo por nós. Ele venceu os pecados, ele venceu as enfermidades, ele venceu as doenças. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu irei proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Louvado seja Deus. Jesus disse: aquele que venha após mim, tome sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Em outras palavras, seja forte e siga-me. Vença o mundo e siga-me.
Suporta as aflições como um bom soldado e siga-me. Louvado seja Deus. Não tem facilidade para ninguém. Todos precisam carregar sua cruz. Houve um momento na trajetória de Jesus carregando uma cruz por mim e por você, que teve uma hora que ele não estava aguentando. Aí tem um homem chamado Simão Cirineu que ajudou Jesus. Há momentos na nossa vida que não tem um Simão Cirineu, mas tem homens e mulheres de Deus que oram por nós. É uma ajuda também. E quando você não pode andar, o Senhor te carrega no colo. Ele envia anjos para te ajudar. Louvado seja Deus. Vários meios o Senhor tem para livrar e cuidar e renovar o seu povo. Louvado seja Deus. Deus tocou no meu coração para mim fazer uma meditação da palavra de Deus nessa hora. E Deus tocou para mim ler no Salmo 27. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Eu já estou com a minha aberta. E eu vou ler ela. Louvado seja Deus. Confiança, o título fala assim. Salmo de Davi. Confiança em Deus e anelo pela sua presença. É uma oração, esse Salmo 27 interessante, é uma oração que Davi fez num momento difícil. Muitos momentos difíceis ele enfrentou. Está escrito assim, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Louvado seja Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Glória a Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Davi, ele orou e perguntou para ele próprio. Olha a confiança que Davi tinha em Deus. Davi, meus amados irmãos, ele era um rei muito famoso, um rei muito bem sucedido. O nosso Senhor Jesus, ele é da geração de Davi. Então Davi era de uma geração, de uma linhagem do povo de Deus. Mas não é porque você é de Deus que tudo vai ser mil maravilhas, não. Davi era um homem muito rico, Davi era rei, Davi era muito famoso, mas Davi tinha muitos inimigos que queriam acabar com a vida dele. Tinha muitos inimigos que queriam saquear Davi, matar Davi.
e principalmente o inimigo das nossas almas. Mas Davi era um homem que estava na presença de Deus. Davi era um homem que estava confiando em Deus. Ao mesmo tempo que ele diz não temeria, aqui ele já professa a sua vitória. Isso é fé, meus irmãos. Olha aqui, ó, no versículo, aqui ele já pede, olha, ele já confia na sua vitória, ainda que um exército me cercasse, mesmo assim o Senhor me daria a vitória. E aqui no versículo 4 ele fala: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. No templo, na casa do Senhor, Davi tinha prazer em estar no templo. Davi tinha prazer em estar na casa do Senhor. Quantas pessoas não têm prazer de estar na casa do Senhor? Quantas pessoas vivem distraídas e o inimigo pega ele? Você sabe o que Deus revelou na palavra? Por que Davi confiava? Porque ele estava igual o Salmo 1 fala, igual ele mesmo falou no Salmo 1. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De que me recearei? Quando os malvados, meus adversários, vierem contra mim, eles não sucederiam contra a minha vida. O Senhor cuidaria de mim. Em outras palavras, olha a confiança que Davi tinha em Deus. Quantas pessoas estão desesperadas nessa hora? Medo de tudo e de todos. E a palavra de Deus manda não temer. Muitos são destruídos porque falta conhecimento de Deus. Muitos andam se destruindo porque não confiam em Deus. Ah, mas eu tenho fé em Deus. Isso é o que todo mundo fala. Mas a fé se mostra com as obras, com as atitudes. A partir de agora, você tomar uma atitude de confiar em Deus, de ouvir a Deus, de dar crédito a Deus, a tua fé aumenta. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé se mostra não com palavras, se mostra com obra. Se mostra com obra. E Davi é duas coisas que se mostra com atitude. É o amor e a fé. Não adianta você falar que ama e não, com as suas atitudes não demonstrar o seu amor. Não adianta você dizer que tem fé e com as suas atitudes você fazer o oposto. Davi provou que amava a Deus. E Davi provou que tinha fé, porque não temeria nenhum exército que viesse contra ele. Sabe o que Deus está falando? Que Deus, você precisa crer nele. Jesus venceu o mundo, venceu tudo. Nada pode ir contra o povo de Deus. Mas é necessário você estar na presença de Deus. É necessário você estar orando a Deus igual Davi estava. É necessário você estar confiando em Deus. É necessário você estar amando a Deus. É necessário você estar debaixo da potente proteção de Deus.
Louvado seja Deus. Faça como Davi, confie em Deus, ponha teu problema na mão de Deus. A Bíblia diz: lança toda a sua ansiedade em Jesus. Lança seu medo em Jesus. Lança seus problemas em Jesus. Problema com filho, lança em Jesus. Problema com marido, lança em Jesus. É uma enfermidade, lança em Jesus. Quando eu falo para você lançar, não é para você cruzar os braços. É você orar, é você confiar, é você estar vigilante. Louvado seja Deus. Davi confiava, mas ele estava vigilante. Ele estava bem guardado, bem protegido, porque ele estava na presença de Deus. Louvado seja Deus. Que essa palavra venha te dar força nessa hora, que você venha estar confiando em Deus, que você venha estar ouvindo a palavra, que você venha estar debaixo da proteção do Altíssimo. Como é que você pôs sua vida debaixo da proteção de Deus, obedecendo a Ele, amando a Ele, buscando a Ele, confiando nele? A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. O mais ele fará. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que não entrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. A Bíblia diz: aquele que tem meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e também eu amarei e me manifestarei a ele. Se você tem o mandamento de Deus e você guarda, confia no Senhor, que o Senhor Jesus se manifestará na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor, assim como ele se manifestou na vida de Davi. Esses dias foi me dada a oportunidade, num congresso, falando sobre a Arca da Aliança. Essa arca era uma proteção de Deus, era uma aliança com Deus. E ali eu falei sobre cobertura espiritual. Assim como Davi estava coberto, estava protegido, todos no palácio, todos ao redor, os funcionários de Davi estavam na mesma cobertura. Porque Davi dava cobertura, era como um sacerdote. Davi era o rei, mas ele era como um sacerdote de todo aquele povo que trabalhava para ele. Todos aqueles que estavam no palácio onde Davi andava, ele estava rodeado também de segurança, de pessoas, mas todos estavam na mesma proteção, todos estavam cobertos na sombra do Onipotente. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Deus pode fazer na sua vida muito mais além do que você pensa e muito mais além do que você possa imaginar. E muitas das vezes, para ele fazer algo na tua vida, precisa limpar muitas coisas velhas do teu caminho para Deus pôr pessoas novas. Vai ter pessoas que Deus vai tirar do teu caminho. Vai ter problemas, coisas que o Senhor vai tirar. Muitas coisas é necessário sair. É necessário sair a dúvida também no coração. É necessário que o Senhor limpe as pedras de tropeço. É necessário que o Senhor dê, que você ande seguro com Deus, guiado por Deus. Lembra de Abraão? Quando se fala de fé, eu lembro de Abraão. O que Deus falou para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome.
Abraão, para ser o pai da fé, ele teve que tomar atitudes. Muitas das vezes não é só necessário palavras. Muitas das vezes também não só tem que orar, não, tem que orar e agir. Esses dias eu estava dei um conselho a uma jovem que comentou algo e compartilhou comigo. E eu falei, moça, nessa sua situação, você ora, mas você tem que tomar uma atitude. Você tem que tomar uma decisão, moça. Faça, eu dei um conselho para ela, ó, você tá orando, tá? Continue orando, mas você vai ter que agir. Faça isso que você vai ver. Muitas das vezes você perde agora, mas para você ganhar lá na frente. O Abraão praticamente perdeu tudo. Saiu pelo um deserto, deixou tudo para trás, mas ele ouviu a voz de Deus. Nessa manhã eu não sei o que Deus está falando para você. Eu não sei que atitude você deve tomar. Alguma atitude, alguma escolha, alguma decisão. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Louvado seja Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor, que ele vai te conduzir a pastos verdejantes. Assim como Deus conduziu Abraão, assim como Deus conduziu a Davi. Eu te falei de Abraão porque eu falei de fé. Não tem como não falar de fé e não falar de Abraão. Louvado seja Deus. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Quando se fala de luz, se fala de caminho. Deus está mandando dizer que você que vai ouvir esse vídeo, Deus quer clarear teus caminhos escuros. Deus quer limpar a escuridão das suas vistas e da sua mente, para você alcançar a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente melhore a cada dia. Qual é a vontade de Deus? Que a gente seja bem encaminhado. Tudo que é de Deus, não precisa você brigar, não precisa você. O que é teu, mas você precisa estar na posição de Deus. Davi estava confiante, convicto que ele estava com Deus. Davi estava confiante, convicto que a sua vida estava nas mãos de Deus. Davi tinha certeza que Deus estava com ele, tanto que ele não tinha medo de morrer. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo diz: o viver é Cristo, morrer é ganho. Davi, nessa situação, ele sabia que ele tinha promessas de Deus. Deus manda dizer para você, moça e rapaz, homem e mulher, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Mas tem pessoas que muitas das vezes não tomam decisão, não tomam atitude, não confia em Deus. Siga o exemplo de Davi, que ele não tinha medo nem de um exército que se acampasse contra ele. Confie em Deus. Peça força para Deus. O Senhor é contigo todos os dias até a consumação do século. Deus abençoe. Essa é uma palavra de meditação que Deus me deu nessa manhã para transmitir para você. Tome uma decisão certa na sua vida, se volte para Deus. Confie em Deus. Se tem algum malvado adversário contra a tua vida, ou está usando alguém contra, faça igual Davi, ore.
que o Senhor colocará fé no teu coração. O Senhor te dará entendimento, discernimento, te dará vitória. Vitória. Bênçãos e vitória. Confie em Deus. Louvado seja Deus. Lança sua preocupação em Jesus. Lança seus medos em Jesus. Que Ele te cuida e Ele te guarda. Eis que estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tenha prazer de habitar na casa do Senhor por longos dias, igual Davi, ou a alegria que ele está todos os dias na casa de Deus. Era a alegria de Davi. Tenha essa alegria de estar na casa de Deus, de buscar Deus, de orar e confiar em Deus. Siga esse exemplo. Siga o exemplo de Davi. Que Deus te abençoe e te guarde. Fica com essa palavra nesse dia de hoje. Deus te abençoe. Amém. E graças a Deus. Amém. Fica com Deus, na paz de seu Jesus.